Professor, José Muniz, Canal Voleio. Professor, hoje o CRB jogou uma partida assim que poderia até sair com a vitória, mas hoje o que faltou para a equipe sair com os 3 pontos? Apesar do empate, esse empate saiu com um sabor de vitória para o CRB. Bem, boa noite. Eu acho que é importante, antes de responder a tua pergunta objetivamente, analisar o contexto. Eu acho que a gente sofreu um gol muito cedo e vendo a imagem ali, na minha visão, num pênalti inexistente. O campo com uma característica totalmente atípica de qualquer outro campo que a gente vai enfrentar na Série B, um campo muito vivo. E acho que a gente demorou um pouquinho a entrar no jogo como a gente deveria ter entrado. A gente sofreu no início do jogo com as bolas longas do Amazonas. E depois acho que a gente botou a bola no chão, tivemos um volume até grande, a gente terminou o jogo com 70% de posse de bola, no intervalo a gente já tinha tido 65% de posse de bola, um número muito alto de escanteio, a gente terminou o primeiro tempo com 9 escanteios, terminou o jogo com 17 escanteios, eu acho que o número vai ser muito difícil repetir isso na competição. Fizemos um jogo de cruzamento, mas a equipe do Amazonas sempre bem postada. Também terminamos o jogo, na minha opinião, com um número recorde aí da competição de cruzamentos. Demos 56 cruzamentos na área do Amazonas. Nos faltou ali uma efetividade maior de aproveitar esses cruzamentos, uma agressividade para ganhar os duelos. E o tempo foi passando e o jogo foi ficando favorável para quem estava com a vantagem, né? O Amazonas foi esfriando o jogo, não deixou o jogo fluir. Parava muito, então o jogo não teve muita fluidez. Mas em nenhum momento o CRB desistiu de buscar a vitória. A gente botou a bola no chão o tempo todo, a gente fez alterações para botar o time para frente, para tentar empatar o jogo e até virar. Essa era a nossa ideia. E eu acho que de uma forma muito justa, pelo volume que a gente teve, acho que a gente conseguiu esse empate. Não é o que a gente queria realmente vencer para dar mais um salto. Mas a gente está vindo numa sequência de 4 jogos, 4 empates, desses 4, 3 fora de casa. E agora a gente precisa virar a chave, porque vamos ter 2 jogos em casa, em competições diferentes. Jogos muito difíceis, Série B muito equilibrada. A gente tem que valorizar esse ponto, porque ele pode ser muito importante na competição, e buscar a melhora e os ajustes para o próximo jogo contra o Criciúma. Professor, boa noite. Paulo Rogério, agência Esporte Manaus. Você falou que o time demorou a entrar no jogo e, na minha opinião, foram 2 tempos distintos. Primeiro tempo até o CRB atacou bem, né, o número Luiz, né, e no segundo tempo, pelo volume apresentado na reta final, eu contei ali dos 20, 25, uma vitória não seria nada de anormal, porque o CRB empatou, né, teve até mais volume, teve até mais chances. Eu acho que não seria normal. Eu acho que o jogo foi atípico pela questão de ter tomado um gol muito cedo e o campo é um campo que não privilegia equipes como a nossa, equipes de predominância técnica, equipes que querem jogar futebol. Além disso, o jogo foi, acho que na minha carreira toda, sem sombra, assim, não tenho dúvida que esse jogo aí foi o jogo mais parado, o jogo com o menor tempo de bola rolando na minha carreira. Um jogo que não teve sequência, o jogo foi muito parado, o jogo não teve fluidez, um gramado que também não privilegiava muito os jogadores de parte técnica. É só você ver os nossos principais jogadores de parte técnica tiveram dificuldade no jogo pela condição do gramado, mas acho que esse time aí, o nosso time está se recusando a se entregar, a perder, está tendo alma, está correndo, está se dedicando muito. Os jogadores que entraram hoje entraram muito bem novamente, todos que entraram se dedicando, melhoraram o rendimento do time. A gente tem o gol do Rafinha aí, que é um jogador que tem treinado muito bem. Então, é uma vitória, assim, um ponto, não é nem uma vitória, né? Um ponto importante, um ponto do nosso grupo, um ponto da nossa coletividade e de um time que não se entrega jamais. Pergunta do Iverson Fernandes, da Rádio Gazeta. Boa noite, Barroca. O CRB optou em apostar na bola na área, com o gol do empate, inclusive, saindo assim. Qual o motivo de optar pelo Brau e não o Mikael? O que aconteceu taticamente, eu já tinha feito uma primeira mexida, tinha colocado o David no lugar do Vinícius e fui fazendo as substituições e acabou que na parte final do jogo eu entendi que valia a pena a gente fazer um ajuste tático com 4 jogadores no meio e com o David e o Breno na frente para incomodar os 2 zagueiros. Então só me restou ali a última mexida, e que foi até o Rafinha, né? A gente acabou ficando com 4 jogadores no meio, com o Calhel, com o GG, com o Rafinha e com o Brau.
e soltamos mais os nossos laterais para que a gente tivesse amplitude com os laterais, o meio com bastante gente e 2 atacantes em cima dos 2 zagueiros por dentro. Isso acabou dando um volume grande para a gente na reta final e a gente acabou premiado com uma jogada justamente nesse cenário, com o Matheus mais avançado pelo lado esquerdo, fazendo um belo cruzamento para o Rafinha fazer o gol. Pergunta do Marcelo Rocha, da Rádio Difusora. Barroca, quais foram as dificuldades para vencer esse jogo? Foram diversas. Começando por um pênalti inexistente. Eu acho que é muito importante se falar disso. Eu acho que nos dias de hoje, com toda a tecnologia que a gente tem a nosso favor, eu não tenho a menor dúvida, eu vi agora o vídeo, eu não tinha visto o vídeo, e não foi pênalti. Eu não sou de reclamar de arbitragem, respeito muito o árbitro André, é um cara sério, é um bom árbitro, mas na minha visão é importante deixar claro que não foi pênalti. E aí você toma um gol cedo em um campo que deixa o jogo vivo contra uma equipe que ficou bem postada defensivamente. A gente teve um volume de posse de bola, mas tivemos algumas dificuldades de terminar as nossas jogadas. E a gente foi lutando, o tempo vai ficando nosso inimigo de um jogo como esse. E no segundo tempo, como eu falei anteriormente aqui, o jogo não teve fluidez quase que nenhuma. O jogo parava a cada 2, 3 minutos. Um jogador caía, um goleiro, o Renan, caía e o jogo foi muito parado mesmo, mas mesmo assim a gente não deixou de se concentrar, a gente fez todas as tentativas, os jogadores lutaram muito e esse time, como eu falei anteriormente, esse time está se recusando a perder, está lutando, está nos momentos que tecnicamente as coisas não vão, nosso time está correndo, está se entregando e está indo na raça. Então é um pontinho que não é o que a gente veio buscar, a gente veio buscar 3, mas é um pontinho que pode ser importante para a gente na competição. Pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Qual o critério para a entrada da David Brau? Como falei anteriormente, o jogo taticamente, na minha visão, pediu para que eu tive o entendimento que usar 4 jogadores no meio em um momento que o Amazonas só tinha 2, o Amazonas estava jogando, no intervalo o Guilherme fez uma mexida, ele tirou o Tavares e preencheu mais um meio com 3, e depois na reta final ele só estava com 2 jogadores ali no meio, e a gente entendeu que preencher o meio com 4 ali podia nos dar um benefício tático no jogo, com os nossos 2 atacantes por dentro e dando amplitude com os laterais. Pergunta do Thiago Luiz, da CBN Maceió. Barroca, o CRB deixa mais uma vez escapar a chance de entrar no G4. Como você avalia o desempenho do time nesses momentos? Sobre entrar no G4, eu tenho falado muito isso. Assim, a gente tem vivido muito jogo a jogo. Óbvio que a gente queria estar com a vitória, a gente queria ter uma pontuação maior, mas a gente tem uma pontuação muito boa para o início de competição. E mais do que a pontuação, a gente tem visto assim, o time com uma dedicação, com uma entrega, um time que corre, que no dia que tecnicamente, alguns jogadores hoje tecnicamente não estiveram no seu melhor, até pelas condições do campo, mas todo mundo correu, todo mundo se dedicou, todo mundo foi no seu limite. O Breno quebrou o nariz e falou, não vou sair de jeito nenhum desse jogo. Eu estava preparando para tirar ele no intervalo, ele não vou sair de jeito nenhum com o nariz quebrado. E é isso, esse é o espírito. Eu fico muito feliz de ver que os jogadores estão se dedicando, dessa forma, porque eu acho que é um caminho bastante interessante para a gente seguir dentro da competição. Para finalizar, a pergunta do Felipe Alves, do Impacto Esportivo, da Rádio Litoral FM. Barroca, pelas circunstâncias do jogo, esse ponto tem que ser comemorado. Mas você não acha que faltou um pouco mais de ousadia para o CRB sair com os 3 pontos no jogo de hoje? Não, sinceramente eu acho que não faltou ousadia. Assim, eu sou bem crítico, primeiro com o meu trabalho, né? E acho que hoje a gente não teve no nosso melhor dia, tecnicamente. Acho que o gol cedo foi muito ruim, porque acho que se o jogo tivesse uma condição de igualdade, a gente teria espaços que a gente acabou não tendo, e acho que a gente aproveitaria isso de uma forma melhor. Mas acho que o nosso time lutou para tentar vencer o tempo todo. É só ver os números do jogo, acho que os números do jogo falam muito, né? A gente conseguiu um número bom de finalizações, um número excelente de cruzamentos, de bola parada. A gente buscou o tempo todo, a gente chutou de fora da área. Foi um jogo difícil, porque é difícil jogar aqui nessas condições, mas acho que a gente lutou até o final e acho que a gente foi coroado aí com um gol no final que realmente a gente não merecia essa derrota. Agora virar a chave, vamos ter um jogo dificílimo, aproveito para pedir ao torcedor para estar junto com a gente no nosso último jogo, que foi um jogo dificílimo também, o torcedor jogou junto, apoiou,
Eu acho que o torcedor tem visto que esse grupo de jogadores tem corrido, se dedicado, tentado, e essa conexão aí dos jogadores com os torcedores pode fazer uma diferença muito grande para a gente dentro da competição. Então faço esse pedido aí para que os torcedores estejam junto com a gente no jogo contra o Criciúma, que eu não tenho dúvida que vai ser um jogo muito difícil para a gente.